Meu nome é Matheus Figueiredo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, sou especializado em cirurgia ortognática, em cirurgia de ATM, e esse vídeo é para orientar principalmente os meus pacientes, né, todos os cuidados que ele precisa ter tanto antes como depois da cirurgia ortognática, né, ou qualquer outra cirurgia que a gente vá realizar no hospital. Principalmente os pacientes de cirurgia ortognática. Tudo que eu vou falar aqui é o que eu oriento o paciente antes da cirurgia, né, na consulta pré-operatória, onde eu dou todas as receitas, mas muitas vezes o paciente ele pode ter alguma dúvida. Eu mando por escrito, né, os cuidados, mas esse vídeo vai ficar disponível se eventualmente você, meu paciente, quer saber, né, quer relembrar os cuidados. Vamos pensar que essa é a consulta pré-operatória, né, que você precisa lembrar dos cuidados, tá? Espero que seja útil para você. Vamos começar pensando nos cuidados pré-operatórios, né? O de antes da cirurgia. Então a cirurgia que vai ser feita no hospital, a gente pede para o paciente chegar antes, né? Tem que chegar pelo menos 1 hora antes, 1 hora e meia antes, que é a recomendação, que é onde você vai fazer todo o cadastro, né, no hospital. Só que o cuidado, eu diria que ele vai começar um dia antes para a cirurgia. Quando você, né, paciente, vai cuidar. Um ponto muito importante, né, que é para a segurança do procedimento, é o jejum. Toda cirurgia que vai ser feita sob anestesia geral, muitas também sob sedação, né, sobre outro tipo de anestesia, é recomendável que se chegue em jejum. Esse jejum, o jejum deve ser absoluto, que a gente fala, né? Ou, por exemplo, que é nada por via oral, nada pela boca. Por quê? Porque você deve estar de estômago vazio na hora do procedimento. Isso, a grande consideração é pela anestesia, né? Não necessariamente a anestesia, mas toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, o paciente antes de dormir, né, o anestesista ele vai dando as medicações para ir relaxando o paciente devagar, e quando o paciente ele relaxa de verdade, ele perde o estímulo até de respiração. Então o anestesista ele coloca um tubo que faz o paciente respirar durante a cirurgia, né? Na verdade o aparelho ele vai manter a respiração. E como o paciente ele não tem muito reflexo, se eventualmente ele está de estômago cheio, né, ou com alguma coisa no estômago, poderia voltar e o paciente ele não tem o reflexo de tossir, né, de tirar aquele vômito. Então isso não acontece, né, isso é comprovado se o paciente ele está pelo menos 8 horas de jejum, né? Não precisa mais do que isso. Então eu recomendo, isso é uma segurança, não pode nem chiclete, nem água, nem nada, né? Pensa que você vai passar 8 horas sem ingerir nada, tá? Todos os meus pacientes eu recomendo, né, que comece o enxaguante bucal que vai ser usado no pós-operatório antes da cirurgia. Porque como a gente vai fazer a cirurgia na boca, eu preciso que chegue com a boca o mais limpa possível, né? Sempre que possível você vai tomar um banho antes de ir para o hospital. Por quê? Porque talvez naquele dia você não vai conseguir tomar banho. E outra coisa, né? Já que a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não quer levar nada de sujeira. Então eu preciso que a pessoa chegue limpa. A mulher eu sempre recomendo não passar nada de maquiagem, porque já aconteceu mais de uma vez de eu precisar tirar a maquiagem lá antes de começar a cirurgia, né? Porque eu não quero levar pó, não quero levar nada para o ato cirúrgico, né? E para o homem remover a barba, né? A barba ela pode ser uma via, né, de contaminação, de levar sujeira, né? Sempre mais higiênico chegar com a barba bem feita, tá? Então eu espero que vocês cuidem com isso, né? A maior parte dos pacientes, né, vão chegar, fazer todo esse cadastro com um familiar. Dependendo se a cirurgia é extensa, às vezes eu até pego o contato do familiar, o familiar pode ir para casa e voltar depois quando tiver terminado a cirurgia. Mas o paciente, quando ele acorda da cirurgia, então vamos pensar na sala de cirurgia agora, né? A cirurgia é toda executada, independente do tempo, né? Quando acaba a cirurgia, o anestesista ele para de correr as medicações que induzem ao sono e o paciente vai acordar. Ele acorda em pouco tempo, né? Geralmente alguns minutos ele já está acordando.
E durante a sala de cirurgia, muitas vezes o paciente ele não lembra, né? Por quê? Porque está ainda com um pouquinho do efeito dos anestésicos gerais, né? E ele depois vai para a sala de recuperação, né? Essa sala de recuperação é um local onde o paciente, após acordar de uma anestesia, passa algumas horas, geralmente, para ele recuperar por completo a anestesia, né? Nessa sala vai ter técnicas de enfermagem, enfermeiras habilitadas para cuidar de você, né, do paciente. E vai passar um período ali. Geralmente o ortognático, o paciente passa uma média de 3 horas, às vezes um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Isso vai depender às vezes do anestesista, né? E sempre que possível, a gente já coloca na prescrição a cabeceira alta, né? A gente fala que a cabeça ela deve estar mais alta que o resto do corpo. Por quê? Pensa que o coração que bombeia o sangue para a cabeça, né? Quando você está na posição horizontal, é mais fácil o sangue chegar na cabeça. Você já reparou que quando você acorda de manhã, a gente fica com os olhos mais inchados, né? E à medida que a gente levanta, vai ali se arrumando, já vai diminuindo, porque pelo efeito da gravidade, quando a gente está na posição vertical, você já tem a possibilidade de reduzir isso. Então, para evitar de inchar, a gente pede para ficar com a cabeceira um pouco mais alta, geralmente de 30 a 45 graus, que é a referência que a gente dá, né? Se eventualmente você contratou uma fisioterapeuta, né, que são habilitadas para começar o pós-operatório, ela já vai estar lá, ela já vai ter colocado os tapings, né, que são fitas adesivas que a gente coloca no rosto, que ajuda a evitar de inchar, ajuda a manter as estruturas em posição. E também o hiloterme, né, que é um aparelho. Esse aparelho, o hiloterme, o que é? Né? Ele é uma máquina que o paciente ele veste uma máscara que ele parece que tem várias áreas onde corre um líquido, né? Essa máscara ela é acoplada, né? Existe uma mangueira que acopla numa máquina que mantém a água refrigerada. Então, na verdade, a água fica correndo por dentro da máscara e mantém a função do gelo, né? Só que o gelo ele é difícil de colocar exatamente em todo o rosto. Ele derrete, começa a escorrer, né? Começa a incomodar. Então, geralmente o hiloterme ele é mais efetivo para isso, né? Então, a gente sempre recomenda, se possível, geralmente as fisioterapeutas elas têm, né? E elas alugam para o paciente, né? Mas independente, né? Tem alguns hospitais que têm, outros que não têm. Se possível, a gente pede, né? E o paciente, depois essas primeiras horas, ele vai para o quarto. E aí sim, né? Ele vai ficar junto com um familiar. Esse familiar ele vai ajudar, né, ali se preciso, né, mas no hospital sempre as técnicas de enfermagem, as enfermeiras elas estão familiarizadas com a cirurgia, né. O que eu dou de orientação para o paciente quando ele chega no quarto, né? O paciente, ele em princípio, ele não está proibido de levantar da cama. A gente até fala que depois de uma cirurgia é importante se mexer um pouco, fazer circular o sangue nas pernas, né? Até durante a cirurgia, quando a cirurgia é longa, a gente coloca, né? Nos hospitais tem uma meia pneumática que a gente fala, que ela fica inflando, então aperta a perna, né? A panturrilha e depois relaxa. A ideia é para manter a circulação, né? Normal, não passar horas sem mexer nada a perna. Então eu sempre incentivo o paciente a levantar da cama, quando possível, né? Às vezes no primeiro dia pode ser um pouco desconfortável, o paciente fica com medo, né, de se mexer muito. É normal, às vezes na ortognática, né, quando a gente termina a cirurgia, escorrer um pouquinho de sangue, ou secreção, pode ser soro, não exatamente sangue, né, do nariz. Por quê? Porque a arcada de cima, toda vez que é feito uma ortognática onde é mexido a arcada de cima, então pensa assim, o céu da boca é o chão do nariz. Então quando a gente mexe, consequentemente a gente acaba mexendo no nariz junto, né? E qual é a grande questão? A cavidade nasal, né, ela tem várias cavidades, não é só uma área, né? Existem várias áreas onde a gente chama de seios maxilares, os seios etimoidais, são várias áreas ocas onde poderia ficar um pouquinho de soro ou um pouquinho de sangue, né? E dependendo da posição da cabeça,
você pode acontecer de escorrer um pouquinho de sangue, né? Pelo nariz. Então, eventualmente quando acontece, não precisa se assustar nem nada, só coloca uma gazezinha, às vezes nem precisa de gás, é só levantar a cabeça quando estiver deitada, né? E ficar quietinho que para, né? E como às vezes quando o paciente levanta da cama, pode acontecer isso, porque está muito tempo parado, na hora que levanta, fica numa posição mais vertical, fica mais fácil de escorrer, né? Mas não precisa se assustar. O que eu recomendo antes de levantar, né? Eu recomendo sempre sentar primeiro na cama, passar 30 segundos sentado e depois levantar. Por quê? Mesmo sem cirurgia, se você eventualmente levanta muito rápido, já percebeu que dá uma tontura, né? Então, essa tontura é pela hipotensão que a gente fala postural. Você levanta muito rápido, pode ficar mais tonto. Então, depois de uma cirurgia, pode acontecer mais fácil. Então, sempre levanta com um pouco mais de cuidado, principalmente no começo, né? Pós-cirurgia, tá? E aí, se quiser, pode até sentar na poltrona do lado, pode andar pelo corredor, não está proibido, tá? Se não, a cirurgia, quando a gente faz a cirurgia ortognática, ela fica bem firme, as áreas onde a gente faz as osteotomias. Não precisa ter medo de mexer a boca, né? Pode abrir e fechar a boca, pode falar com um familiar que está próximo de você, né? O que não pode, né, que a gente recomenda, é não mastigar. Pensa assim, usar os dentes para comer, né, para mastigar. Você pode já começar a ingerir os alimentos líquidos, né, um suco, a água, um iogurte, desde das primeiras horas depois da cirurgia, né? Não está proibido. Você pode mexer a boca. Eu percebo que é comum o paciente ter medo de mexer, mas não precisa ter medo, pode mexer normal a boca. O que não pode é fazer força, né, para mastigar, tá? E aí, se o paciente estiver super bem, né, depois da cirurgia, eu sempre peço, né, para dormir uma noite só para eu ter, vamos dizer assim, a certeza que o paciente está bem, ele não está com dor, ele já conseguiu deglutir, engolir bem, né, nem que seja líquidos, né. É normal em muitos pacientes terem uma leve desconforto para engolir, né. Por quê? Porque incha um pouquinho para fora, incha um pouquinho para dentro. Tem a questão do tubo do anestesista que fica na garganta e às vezes irrita um pouquinho. Então é normal, os primeiros dias, ter um leve desconforto para engolir, tá? Então, só que eu peço sempre o paciente se adaptar e tentando engolir um pouquinho. Por quê? Porque eu não posso mandar embora para casa uma pessoa que não esteja engolindo nada. Porque enquanto está no hospital, todas as medicações que o paciente está tomando está sendo dada pela veia, né? Por via intravenosa. Então, quando chega em casa, não vai ser pela veia, vai ser por via oral, né? Pela boca. Então, eu preciso que o paciente esteja conseguindo engolir líquidos. Porque a maior parte dos medicamentos que a gente dá acaba sendo dispersíveis para facilitar essa deglutição, tá? E algumas coisas que ajudam, né, na cirurgia, pós-cirurgia, comprar um frasco que é chamado de almotolia, que ele tem um biquinho, né? É um frasco que é muito usado, às vezes até nos consultórios, para limpar a bancada, que é fácil de jogar o álcool, por exemplo, né? Só que ele serve, por quê? Porque às vezes é difícil, você não consegue usar canudo logo no começo da cirurgia. O copo até é possível tomar com copo, mas às vezes pode ter aparestesia, é difícil de beber sem se babar, né? Ter uma dificuldade. Esse frasco, a almotolia, ele facilita, porque a pessoa bota o bico ali e vai virar na medida que ele consegue deglutir, tá? Quem não comprou essa almotolia, o que muitas vezes faz? No hospital é possível pegar uma seringa de 20 ml, que é um pouquinho maior, e uma sonda, né? Ou pode ser a sonda de aspiração ou sonda vesical que a gente fala, né? Que o próprio paciente ele pega a sonda, coloca um pouquinho no canto da boca, um pouquinho mais atrás e vai dosando a quantidade de líquido que ele vai conseguindo ingerir, né? Então isso ajuda bastante, recomendo, né? Se não tem uma almotolia, fazer desse jeito, tá? E se o paciente estiver bem, né, no outro dia, pode ser de manhã, de tarde, que seja, não precisa ter exatamente 24 horas, ele vai embora para casa, né? Se tiver uma queixa maior de alguma coisa, às vezes fica mais um dia, né? Mas o normal é ir embora nesse próximo dia, tá?
E aí em casa vai começar a tomar as medicações que a gente dá, né, toda a receitinha, né, que eu sempre dou para o paciente, e no horário certinho. Pode se mexer dentro de casa, mudar de cômodo, né? Mas geralmente os primeiros dias é importante manter a cabeceira mais alta, né? Então eu sempre recomendo, ó, colocar a cabeceira um pouquinho mais alta, né? Que aí principalmente os 3, 4 primeiros dias, né? Nesse período já começa a fazer menos efeito gelo, já é possível parar o gelo, né? Se tá com tape ou tá com fisioterapia, né? Você no caso combinou com a fisioterapeuta, geralmente nesse período está na hora de começar a ir na fisioterapia, começar a fazer as drenagens linfáticas, né? Todo o trabalho que a fisioterapia faz, a laser terapia, e para ajudar, né? A acelerar essa recuperação, tá? E uma coisa importante, né, que eu não falei, que é sobre não assoar o nariz, né? Geralmente eu digo que assoar o nariz é proibido nas primeiras semanas. Por quê? Porque se você assua o nariz, você pode gerar uma pressão nos tecidos ali direto na área da cirurgia, já que o nariz tem uma comunicação com a área da cirurgia. Então, e poderia entrar ar ali por meio dos tecidos moles, a gente chama isso de enfisema. Então, não assua o nariz, né? Vai escovar os dentes, vai limpar a boca. Com escova de dente, geralmente é uma escova de dente bem macia, extra macia. Dá até para comprar uma de cabeça menor, como se fosse infantil, né? E como os pontos eles ficam lá no fundo do lábio, né? E lá atrás, o ponto é dado com um fio que ele cai sozinho depois. Ele não abre fácil. E ele está longe, né? Você pode escovar os dentes, lógico, com cuidado, todos os dentes, né? Devagar. Eu sempre digo que não é a força, e sim a ponta da cerda que vai passar e vai limpar devagar, né? E depois de fazer escovar os dentes, vai fazer o enxaguante bucal, que a gente passa, né? Principalmente a primeira semana, que o enxaguante bucal ele mata as bactérias, né? Eu sempre digo que o enxaguante ele não é feito para fazer força bochechando, é mais para colocar na boca, manter por 40 segundos, 1 minuto e depois cuspir. Duas vezes ao dia já é o suficiente. Uma vez de manhã, uma vez de noite, depois de escovar os dentes, né? E aí depois de 1 semana o paciente volta aqui no consultório e a gente vai revisar, vai olhar tudo, né? E passar as demais orientações. Espero que vocês tenham gostado, que tenham orientado, né, sobre os cuidados, tá? Até o próximo vídeo.